Olá, boa noite a todos e todas, muito bem-vindos ao nosso canal Jesus e Jacó, Casas Irmãs. Que estejamos todos em paz nos nossos lares neste momento, onde estivermos assistindo os nossos trabalhos virtualmente. Que Deus seja sempre conosco e vamos, fechando os nossos olhos, agradecer ao Pai essa oportunidade de aqui estarmos reunidos, mesmo que virtualmente, mas mentes ligadas ao Pai, unidos que estamos, graças a Deus pela espiritualidade maior que nos assiste, que nos ampara e derrama abundantemente sobre todos nós bênçãos divinas de amor, de luz, de tranquilidade. Que Deus permaneça conosco agora e sempre. Meus irmãos, lembrando agora, neste momento, que a pandemia não acabou, meus irmãos, né? Então vamos manter os cuidados, muito pelo contrário, os números estão piorando, né? O número de casos aumentando, o número de mortes com tendências também a aumentar, né? Já que o número de casos também aumenta. Então vamos nos cuidar, vamos manter o distanciamento. Sabemos que estamos todos cansados desta pandemia, desde março nessa situação. Mas eu ouvi em algum lugar uma coisa bastante interessante. Certo é que você está cansado do vírus, mas o vírus não se cansou de você ainda. Então tenhamos cuidado, porque o vírus não está cansado. E enquanto o vírus não se cansar, nós precisamos agir, precisamos estar atuantes nos cuidados, nas precauções, cuidado conosco, cuidado com o outro, porque isso é amorosidade, isso é caridade. Que eu não me preocupe só comigo, se por algum acaso sou jovem, sou forte, sou até atleta, nada me pegará. Sim, mas tem aqueles que estão ao seu lado, alguns muito amados, familiares muito próximos, que não têm a mesma vitalidade, a mesma suposta imunidade que você tem, que nós temos. Então, tenhamos amorosidade, sejamos caridosos, né? Entendamos que precisamos sim de força, de união para vencermos essa pandemia. E temos certeza que o Pai de Misericórdia, quando perceber que a humanidade sim se uniu em amorosidade, fará com que esse vírus se vá, fazendo com que essas vacinas realmente sejam a solução que estamos esperando. Que tenhamos momentos de paz, de harmonia. Hoje, dando continuidade aos temas das doutrinárias das quartas-feiras, do livro Assim Dizia o Mestre, de Huberto Holden, com o tema que será o nosso irmão Renalvo, a quem damos as boas-vindas ao nosso canal, que o tema é, espera um pouquinho, deixa eu pescar aqui exatamente o nome do tema: se algum dentre vós quiser ser grande, seja o servidor de todos. Então, bem-vindo, meu irmão Renalvo, muita paz, que Jesus te abençoe, que os mentores da casa de Jesus e de Jacó possam te iluminar e temos certeza que teremos uma excelente palestra. Deus seja conosco. Olá pessoal, eu recebi o convite para falar com vocês hoje sobre o tema: se alguém dentre vós quiser ser grande, seja o servidor de todos. É um tema que está no livro Assim Dizia o Mestre, de Huberto Holden. Este tema é bastante interessante porque trata sobre a questão da humildade e do serviço. Esta temática remonta aos ensinamentos de Jesus sobre o comportamento que nós devemos ter em grupo, em sociedade. Vem tratar justamente sobre a forma como nós vivenciamos este evangelho deixado por ele. Narra a história em Mateus
20, versículo 20, que diz assim: Naquele momento aproximou-se de Jesus a esposa de Zebedeu com seus filhos, e prostrando-se, fez um pedido a ele. O que desejas? Perguntou Jesus. Ela respondeu: Ordena que no teu reino meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Esse pedido dela já nos mostra uma ideia de que Jesus viria para trazer um novo reino sobre aquela terra e que ela queria colocar os filhos dela como expoentes desse novo reino, um sentando à direita e outro à esquerda. Percebam que a ideia daquele povo ainda era uma ideia de um reino material, de um Messias que viria restaurar a governança de um povo. Então, esta senhora com seus filhos, que eram discípulos de Jesus, esses filhos, ela justamente vem pedir para que esses sejam expoentes, né, neste novo reino. Ela não sabia e não entendia, como também os próprios discípulos, que este reino era um reino consciencial, um reino de consciência e de vivência desse evangelho. E ela pede, né, que um se assente à tua direita e o outro à tua esquerda. E Jesus responde: Não sabeis o que pedis, contestou-lhe Jesus. Pois vós beber o cálice, podeis vós beber o cálice que eu estou prestes a beber e ser batizado com o batismo com o qual eu estou sendo batizado? E eles afirmaram: Podemos. Então Jesus lhes declarou: Certamente bebereis do meu cálice, mas quanto a sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim outorgá-lo. Esses lugares pertencem àquele a quem foram reservados por meu Pai. E continua o Evangelho, que diz assim: Ao ouvirem isso, os outros 10 ficaram injuriados contra os 2 irmãos. Então Jesus os chamou e explicou: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações. Não será assim entre vós. Ao contrário, quem desejar ser importante entre vós será esse o que deva servir aos demais. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que seja o vosso escravo. Olha que interessante, Jesus mostra aí que eles deveriam buscar o serviço humilde e não ser expoente de algo, porque o trabalho para ser realizado era enorme. E este trabalho era de transformação da criatura. E eles não entenderam isso. Eles queriam ter vamos dizer assim, essa possibilidade de vivenciar esse reino dentro de um aspecto de poder. E Jesus vem mostrar um outro sentido. Quando ele pergunta se eles estão preparados para beber o cálice, né, que ele irá beber, ali ele estava falando dos sofrimentos que ele iria passar, das dificuldades que ele iria passar. E Jesus certamente diz: não, vocês vão passar pelo que eu vou passar, né? Isso eu tenho certeza, né? Mas quem vai sentar à direita e à esquerda vai depender da evolução espiritual de cada um, né? Então por isso que esta frase dele ficou em aberto. Mas tinha este pensamento de superioridade entre os discípulos, eles disputavam entre si para ver quem era o maior. Isso também é observado em Marcos, no livro de Marcos, que traz, né, uma outra história, Marcos 9:33. Então chegaram a Cafarnaum, quando já estavam em casa, indagou-lhes sobre o que discorriam pelo caminho. Eles, porém, ficaram em silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior.
Assentando-se, Jesus reuniu os 12 e lhes orientou: se alguém deseja ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Esta frase de Jesus é muito interessante, porque ele está trabalhando com a questão de grupo, com a questão de comunidade, e nos mostrando e nos dando orientação de como nós devemos conviver dentro de princípios cristãos em grupo. Então, aquele que quiser ser maior, seja o servidor de todos. É muito interessante isso, porque na chamada Santa Ceia tem uma parte em que Jesus vai lavar o pé dos apóstolos. Esta questão de lavar o pé é algo, na época de Jesus, destinado ao escravo. O escravo que lavava os pés de seus senhores. Nem o servo, aquele que era pago por uma família, fazia este trabalho, porque para ele era algo indigno, né? Então, nem se pagasse a um servo, ele queria lavar. Esse trabalho era um trabalho de um escravo. É interessante que Jesus faz esse papel de escravo, né, com os discípulos. E um deles pergunta: mas Senhor, nós que devemos estar fazendo isso e não vós. Mas ele justamente faz aquela menção, faz aquele processo de lavar, porque o que era lavar os pés? Era o seguinte: as pessoas viviam naquele tempo e não tinham sapato, eram sandálias, né, muito mal colocadas, e não havia asfalto, era tudo chão batido, terreno poeira. Então, quando uma pessoa chegava de visita em outra casa, chegava empoeirado, chegava sujo. Por isso se tinha o costume de passar óleo, de limpeza, de lavagem de cabelo, lavagem dos pés. Para quê? Para que a pessoa se sentisse mais adequada a estar dentro de uma casa. Porque ele vinha de uma viagem, de um terreno onde provavelmente poderia se sujar. Então, quem fazia esse papel era o escravo. Olha o que Jesus faz: ele vai lavar o pé dos discípulos, dando aí uma demonstração de humildade. E ainda ele diz: fazer isso em memória de mim. Não é aí fazer o mesmo ritual de lavar o pé. Não. Este processo é um processo de comportamento, né? Fazer isto em memória de mim. Seja humilde também. Buscar e trabalhar com humildade. Buscar e fazer as coisas e servir aos outros. Porque ele estava dizendo o seguinte: se eu, que sou o mestre de vocês, o rabi, o mestre, faço isso, né, vocês que são os meus alunos deveriam fazer o quê? Compreenderam? Então ele estava dando uma alta demonstração de humildade. E que às vezes, muitas vezes, a gente não vê isso em grupos, né, em grupos que se dizem cristãos. Muitas vezes pessoas que querem mais se aparecer, mostrar serviço, mostrar aos outros que está fazendo, do que realmente fazer a coisa em si. Então a gente tem que começar no princípio das coisas. Qual é o princípio? Fazer, né, como o próprio Jesus disse, com a mão direita que a esquerda não veja. Fazer em silêncio, fazer o que deve ser feito. E fazer com humildade e com tranquilidade. Por isso que Jesus vai condenar isso com os seus discípulos, né? E aí, em Lucas 22 também tem o mesmo fato, né? Lucas 22, 24. E surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles deveria ser considerado o mais importante. Olha que eles tinham entre eles assim, quem era o mais importante. Aí vocês pensam, por que isso existia? É porque eles tinham uma ideia no tempo de Jesus que viria um Messias, um Mashiach. Esse Mashiach era um líder social. O que quer dizer Mashiach? Mashiach quer dizer ungido. Era ungido com os profetas antigos, ungiam com óleo seus líderes locais, os líderes políticos. Então, tinha-se a ideia que Jesus seria esse Mashiach, esse Messias, esse ungido, para fazer essa transformação social. Só que a transformação de Jesus não era uma transformação social política, era uma transformação mental, uma consciencial, de uma religiosidade profunda.
E as pessoas não percebiam isso. E novamente caíam na mesma questão, né? Quem será o mais importante? Mas Jesus lhes ponderou: os reis das nações são os senhores delas, e os que exercem autoridade sobre os povos são chamados de benfeitores. Entretanto, vós não sereis assim. Ao contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que governa como o que serve. Porquanto, quem é o maior? O que está reclinado à mesa ou quem serve? Porventura não é o que está reclinado à mesa? Contudo, entre vós eu sou como aquele que serve. Olha o que Jesus está dizendo, que quando tem uma festa, os que estão à mesa é que são as pessoas importantes, e as pessoas que estão servindo à mesa são as pessoas de menor grau. E ele está dizendo, olha, quem está servindo aqui sou eu. Imagine isso aí. Então eles não estavam nem dignos de sentar à mesa. Se o próprio Jesus se colocava como servidor, eles seriam o que então? Então é esta discussão que Jesus traz à baila, né? Porque muitas vezes a gente trabalha com grupos, nós trabalhamos com instituições, e a gente tem que mostrar serviço através desta humildade. E não através do egoísmo ou do orgulho, ou tentando se aparecer. Nós vivemos hoje uma sociedade consumista que é valorizado a exposição. Hoje nós temos Facebook, nós temos Instagram, onde a gente coloca as fotos e as fatos que nós estamos fazendo, as coisas boas, maravilhosas que nós estamos fazendo. E queremos esconder as coisas ruins, né? Fazemos esse alarde, né? Mas Jesus vem mostrar um outro lado. Faça as coisas com humildade, em silêncio, tranquilidade. Não precisa se aparecer. A nossa sociedade consumista capitalista é de competição, de um querer ser melhor que o outro. Quanto mais eu apareço, eu sou melhor que o outro. Aí eu consigo derrubar o outro para tomar o lugar dele. Mas o que Jesus disse? No trabalho cristão não é assim. Aquele que quer ser maior, seja o servidor de todos. E nós que trabalhamos em grupos espíritas, instituições, temos que trazer este pensamento para dentro de nós. Será que estamos vivenciando a proposta cristã de transformação e de humildade? Esta é uma grande questão. Eu digo a vocês, eu já li o Evangelho muitas vezes, indo e vindo várias vezes, né? Os 4 evangelhos. E o que eu percebo que é muito forte uma temática ali dentro é a questão da humildade e do perdão. São temas fortíssimos que estão ali inseridos nesses 4 evangelhos. E se esses 4 evangelhos servem de referência para nós espíritas, porque se diz que o espiritismo é o cristianismo redivivo, e de que o nosso referencial de modelo e guia para o nosso comportamento é Jesus, e se Jesus lançou aquelas palavras, aqueles ensinamentos, então, dentro de uma proposta cristã, a vivência dentro do espiritismo será uma vivência dentro dos ensinos de Jesus. E nós estamos vivenciando esses ensinamentos de Jesus? É algo para a gente refletir. E aí nós temos agora aqui em Marcos 10, 41. Olha que coisa interessante. Marcos 10, 41. Assim, os outros 10 ouviram este assunto, ficaram indignados contra Tiago e João. Olha, a mulher de Zebedeu trouxe os 2 filhos, mas não disse o nome. Não disse o nome. Aqui em Marcos 10, 41, eles são nomeados. Olha que coisa interessante. Assim que os outros 10 ouviram este assunto, ficaram indignados contra Tiago e João. Jesus, por sua vez, os convocou e orientou. Sabei que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e que as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Contudo, não será assim entre vós. Quem desejar se tornar o mais importante, deverá ser o servo de todos. Que coisa interessante. Então, nós vamos perceber nestes evangelhos, né,
esta sintonia de informação. Por isso eles são chamados de evangelhos sinóticos, porque existem semelhança dos acontecimentos entre o evangelho de Mateus, de Lucas e de Marcos. O evangelho de João, ele não é sinótico, quer dizer, ele não é semelhante, porque ele traz uma abordagem mais filosófica da mensagem de Jesus, se preocupando mais com interpretações teológicas do que propriamente os fatos e milagres, né, que estão ali contidos nos evangelhos. Então, nestes evangelhos sinóticos, é por isso que um texto vai se assemelhar a outro, porque eles são narrados dentro de uma perspectiva de acontecimentos dos ensinos de Jesus. Então, o que é que nós temos aí? Nós temos aí um referencial. E que referencial é esse? A busca de um comportamento pautado no que é justo e no que é perfeito, né? No que deve ser feito. E nesse do que deve ser feito é buscar ser humilde, fazer sem ostentação, fazer as coisas porque devem ser feitas, sem buscar, né, aparecer para as outras pessoas, buscar fazer o trabalho do bem sem fazer esta, vamos dizer assim, busca de popularidade. Então, dentro de uma perspectiva espírita e de uma perspectiva cristã, inevitavelmente, nós temos que ser pessoas com comportamento buscando a humildade, buscando o que é correto, sem essa ostentação, sem esse orgulho. Então, como nós estamos dentro de grupos, dentro de instituições, vamos observar como eu posso colaborar, como eu posso fazer para que eu possa ajudar as pessoas. Não pensando em cargos, não pensando em títulos, porque tudo isso é passageiro, tudo isso se esvai. Quantas pessoas não tiveram nomes de ruas aí? Depois veio um outro governante e mudou o nome daquela rua. E que adiantou? Vaidade. Vaidade, pura vaidade. Então, tudo isso é passageiro. Mas o que permanece é o que você está construindo para você mesmo. Então, a proposta de Jesus é uma proposta de transformação interior. Não são os milagres que são importantes, né, na história de Jesus, mas sim a transformação que ele é capaz de fazer no comportamento da criatura humana. É esta busca que é a busca da evolução, né? Essa ascensão do ser. Então nós temos que entender isso. Jesus é nosso referencial para essa busca, para essa transformação. Por isso que ele nos convida a fazer esta mudança de uma perspectiva de comportamento. Nós estamos numa sociedade consumista, capitalista, né, de uso das coisas, mas a gente tem que ter consciência que não vamos ficar contaminados por esta sociedade. Vamos ser diferentes dentro dessa sociedade. Pessoas que vão buscar ajudar o próximo, né, fazer com que o que deve ser feito faça corretamente. Vamos levar paz, levar tranquilidade. Vamos ser instrumentos desta paz para todos. Então, nesse sentido, é que nós vamos buscar estes ensinamentos. Jesus é o nosso referencial e o nosso modelo. E o que ele disse para os seus discípulos que conviviam, né, em grupo, em comunidade, e interessante que a palavra comunidade em grego quer dizer ecclesian, que depois foi traduzido para igreja. Então, quando as pessoas estão reunidas com o mesmo sentido, elas estão em igreja, elas estão em sintonia com o bem comum. Então, vamos ter este pensamento de que nós estamos irmanados e que aquele que quiser ser o maior,
seja o que vai servir mais para todos. Desde já eu agradeço a oportunidade, que possamos refletir mais um pouco sobre os ensinamentos de Jesus. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, meu irmão Renalvo. Muita luz, muita paz sobre você e sua vida. E agora, depois dessas reflexões maravilhosas que tivemos, vamos buscar aquele nosso cantinho que já elegemos como o melhor do nosso lar, para a nossa conexão com a espiritualidade superior, para a realização do nosso atendimento espiritual e encerramento dos nossos trabalhos da noite. Então vamos buscar o nosso cantinho, vamos nos acomodar, sentada comodamente, né? Não esqueçamos da nossa água para fluidificar, seja um copo, seja uma garrafinha para fluidificar. Se for água fluidificada para toda a família, mentalize isso, informando a espiritualidade do bem, que a água é para todos. Aqueles que estão em tratamento na medicina espiritual, preferencialmente dirijam-se aos seus quartos, onde possam deitar-se comodamente, mas sempre mente ligada ao Pai, atitude receptiva, seja sentado, seja deitado, né? Onde estivermos, mentes ligadas ao Pai. Este é o mais importante, para que possamos receber as bênçãos que necessitamos receber. Então vamos fechando os nossos olhos, realizar o nosso exercício respiratório, inspirando profundamente. Bênçãos divinas, que os atendentes fraternos, que já adentraram os nossos lares e a quem damos as boas-vindas, já estão fazendo limpeza das nossas casas, nos envolvendo em muita luz, retirando todo e qualquer fluido que possa interferir na perfeita absorção das bênçãos divinas que serão derramadas sobre todos nós daqui a pouco. Então esses nossos amigos queridos limpam com afinco o nosso lar, limpam também os nossos campos, os campos dos nossos familiares que estão conosco, e já projetam no nosso lar, no nosso ambiente, as bênçãos de paz, de luz, de harmonia, propiciando mais e mais bênçãos sobre nós. Então inspiremos, mentalizando que essas bênçãos divinas são abundantes, penetrando através das nossas narinas com o ar puro, ar de amorosidade, ar de paz, ar de luz. E nós possamos reter essas bênçãos, mentalizando que elas estão tomando conta de todo o nosso corpo, nossas células, nossos fluidos, nossos órgãos. Luz, muita luz sobre nós. E aí expiremos com disposição. Expiremos o que não nos serve, o que não queremos mais. Expiremos sentimentos negativos, pensamentos negativos, preocupações, aflições. Expiremos. Mais uma vez, inspiremos luz, paz, amorosidade, bondade, caridade, todas as bênçãos que pudermos imaginar, se derramando abundantemente sobre nós, penetrando os nossos corpos físico, mental, espiritual, emocional, tomando conta de todo o nosso ser. Retenhamos essas bênçãos e expiremos o que não nos serve, o que não queremos mais, o que não desejamos, que sabemos que não é bom para nós. Mais uma vez, inspiremos profundamente, sentindo todas essas bênçãos plenas dentro de nós. Retenhamos-as e deixemos que se vá na expiração aquele resquíciozinho de coisas que não conseguimos ainda colocar, mas que agora com fé, com força, com vontade, com disposição, colocamos para fora. E agora, respirando normalmente, mantendo os nossos olhos fechados,
Peçamos ao Deus de misericórdia que nos conceda mais esta graça, porque as graças que temos recebido do alto são diárias. A nossa imensa gratidão a esses amigos queridos, a espiritualidade do bem dessas casas amorosas, a Jesus, nosso mestre guia, a Mãe Santíssima, a Deus, nosso Pai, que isso permite. Gratidão, gratidão, gratidão. E com esse sentimento de gratidão, vamos conversar com Jesus, pedindo a Ele que permita que os atendentes fraternos possam, sim, direcionar adequadamente as nossas aflições, as nossas dores, nos provendo as bênçãos divinas que necessitamos para sair dessas aflições. Conversemos com Jesus, peçamos à Mãe Santíssima que nos cubra com seu manto sagrado. Mãe amantíssima, envolve-nos na tua luz. Cristo, nosso mestre guia Jesus, envolve-nos com teu manto sagrado. E esses nossos amigos queridos, atendentes fraternos, possam trabalhar abundantemente essas bênçãos divinas derramadas sobre nós, onde mais nos dói. Mentalizemos o que nos incomoda, as dores, sejam materiais, sejam dores emocionais, dores morais, aflições espirituais, preocupações. Lembrando que preocupações são perda de tempo, meus amigos. Basta que tenhamos fé, tenhamos a certeza de que nada está no momento errado nas nossas vidas. Entender qual é o aprendizado que cada evento que nos acontece, bom ou ruim, nós temos que ter, que é necessário ao nosso processo evolutivo. Não tenhamos sempre a fé que transporta a montanha, a certeza do amparo divino em nossas vidas. E com esta fé, com esta certeza, recebamos com abundância todas as bênçãos divinas que esses nossos amigos queridos estão derramando sobre nós, nos tornando plenos de luz, de amorosidade, de harmonia. E, meus irmãos, somente gratidão tome conta dos nossos corações neste momento. E assim, enquanto os nossos amigos queridos completam o nosso atendimento e dos nossos familiares que estão conosco, vamos compartilhar as bênçãos divinas de luz, de amorosidade, de cura que recebemos para todos aqueles que estão ao nosso redor, os nossos familiares, parentes, amigos que não estão tão próximos de nós, por todos aqueles que estão em sofrimento, Senhor, piedade e misericórdia, meu Pai, piedade e misericórdia de toda a humanidade sofredora, os que estão sofrendo com doenças graves, sérias, com a Covid-19, os que estão em luto, os que perderam tudo, estão em desespero. Misericórdia de todos, Jesus, misericórdia de todos, meu Pai. Que a tua luz se faça sobre todos nós, sobre o nosso planeta Terra, que possamos projetar amorosidade sobre ele e que a nossa amorosidade possa ajudar Jesus no seu trabalho hercúleo de conseguir transmutar as energias do nosso planeta, fazendo com que ele resplandeça em luz e consiga seguir a sua trajetória, transmutando-se, transformando-se num mundo de regeneração. E que nós possamos nos libertar dos orgulhos, dos vícios, dos preconceitos, das vaidades, e possamos seguir com o nosso planeta redivivo para a sua nova etapa. Que tenhamos
uma noite de muita paz e muita luz. E encerramos o nosso atendimento espiritual com o nosso mantra. Que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. Que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme. E nos dê um resto de semana de força, fé, resiliência e resignação. Que assim seja.